Você quer saber como estudar com eficiência? Uma das coisas mais importantes que as pessoas negligenciam é o ambiente de estudos. Então nesse vídeo eu vou te explicar como montar um ambiente de estudos apropriado para você ter um alto desempenho, uma alta retenção. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o Hugo Leonardo, sou auditor do TCU há mais de 11 anos e nesse vídeo eu vou falar para você exatamente o que você precisa fazer para montar um ambiente de estudos. É uma coisa fundamental na preparação, tá? E olha, não precisa de muitos recursos e não precisa também de muito luxo. O que você precisa são de coisas básicas e acertar exatamente nesse tempero é fundamental para você ter sucesso na preparação para concursos públicos. Então antes da gente avançar nesse conteúdo, já deixa seu like aqui, já se inscreve no canal, porque realmente se você ficar aqui até o final você vai entender como montar esse ambiente de estudos e ter um rendimento maior. Veja só, o primeiro tópico aqui que eu vou trazer para você é a iluminação. Muitas vezes as pessoas relatam para mim que têm dificuldade de concentração, que se cansam rápido. Claro, existem vários fatores que influenciam nisso, mas um fator que às vezes a gente não percebe é exatamente a iluminação. Como que a iluminação pode te ajudar a estudar com mais eficiência, com mais resultado? Olha só, o ambiente de leitura, o ideal é a iluminação natural. Claro que muitas vezes a gente não consegue, ter um ambiente adequado com iluminação natural. Então o que você precisa fazer? Você precisa buscar uma luz que seja fria. O que é a luz fria? Tá? Vou até ler aqui. A luz fria ela fornece tons azulados ou brancos. Ela vai ter uma potência entre 4.000 e 5.000 K. E ela tá mais próxima da luz solar ou da luz natural. Então ela é mais conveniente para estudar ou ler e vai produzir um maior bem-estar corporal. Então, como é que você consegue ver isso? Tá? Na embalagem da lâmpada você consegue ver a indicação da cor ou da temperatura. Então, por exemplo, a lâmpada amarela vai aparecer lá 2.700 K. Ela não é a melhor para estudar. A melhor vai ser uma de 4.100K, que é uma luz branca neutra ou uma luz morna, e 6.500K, uma branca fria ou um branco azulado, tá bom? Então, dá uma olhada na sua lâmpada, ou por exemplo, você pode pegar uma lâmpada de LED, comprar uma luminária, ou você precisa de uma iluminação que seja na temperatura certa, que é essa questão da luz fria, e posicionada bem. Então ela tem que, de preferência, estar posicionada de forma superior para não gerar sombra. Isso vai te atrapalhar muito se tiver sombra ali no teu ambiente de estudos. Então, se atente muito à iluminação, a questão da temperatura, o tipo de lâmpada e a posição, tá? Porque assim você vai ter um resultado mais produtivo nos seus estudos. O segundo ponto que você precisa observar é a questão do conforto. Talvez você está olhando aqui para mim, poxa, você já é auditor do TCU, eu tenho uma cadeira gamer, que é uma cadeira que você pode ficar sentado aqui horas que você não se cansa. Mas para chegar aqui eu não precisei disso, tá? Hoje eu trabalho home office, eu gravo vídeo, faço minhas coisas aqui nesse computador e uso essa cadeira que é uma das melhores. Comprei em 2017, a cadeira é excelente. Mas você não precisa se atentar a isso. O que você precisa é de uma cadeira confortável. E quando eu estudava na copa lá da casa da minha mãe. Eu estudava com a cadeira de cozinha mesmo, de jantar, de almoçar, de jantar. Era o que eu tinha. Porque ali era o ambiente mais iluminado. Veja só, tinha uma iluminação natural que vinha assim, ele tinha muitas lâmpadas também, claras, e o que eu tinha naquela época era exatamente uma cadeira ali de jantar. Então, às vezes a gente pensa que precisa de um super equipamento. A cadeira que você precisa, ela tem que ter, basicamente, um encosto firme para sustentar as costas, tá? E de preferência um apoio na região lombar, porque a gente que fica estudando muito tempo sentado, a região lombar vai ficando desgastada mesmo. Então, tente buscar um tipo de cadeira que realmente atenda a esses dois critérios, As costas aqui firme e a questão da lombar para te sustentar. Os seus pés, eles precisam ficar bem apoiados no chão, tá? Não pode ficar balançando, pendurado, porque até atrapalha a sua circulação. Você vai se sentir bem desconfortável sim. Se você não conseguir ter uma forma de apoiar bem o pé, olha só, você pode conseguir um suporte para os pés. Coloca lá de maneira que seu pé fique bem apoiado. É fundamental isso, tá? E outra coisa também, gente? Estudar deitado na cama ou no sofá, sentado no sofá, nem rola, tá? Porque isso aí é conversa fiada. Você vai ficar com falta de concentração e vai acabar dormindo. Então,
o ambiente em relação a conforto é isso, uma cadeira, uma mesa ali mais ou menos na sua altura, de forma que você fique confortável lendo, confortável estudando, com as costas apoiadas e a região da lombar apoiada. Complementarmente a isso, vai vir a parte da leitura, né? Então, na sua superfície, geralmente você vai estar lendo normalmente como? Apoiado na mesa. Só que essa forma de leitura vai te fazer com que você curve o corpo para ler. O ideal exatamente é você ter um suporte que não é muito caro. Vou pegar aqui o meu suporte. Ó, um suporte como esse, você compra na Amazon, acho que R$20, R$30, que aí você consegue colocar o livro aqui e ele vai ficar inclinado para você. Então, assim você consegue estudar. Ele apoia aqui e você consegue ficar com ele inclinado. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, porque realmente você ficar curvado para ler, para estudar, seu rendimento cai, começa a sentir dores e a sua concentração vai embora, né? Com dor, com toda essa questão aí, você vai ter realmente um baixo desempenho. É uma besteirinha, tá? Um negócio de R$30, você consegue melhorar muito o seu desempenho na leitura, tá? Outra coisa que você pode usar para te ajudar na leitura é uma régua para ir acompanhando ali, né? Acompanhando as linhas que você está lendo, especialmente se você tem algum problema de visão ou dislexia, né? Tem até algumas réguas especiais para isso, para te ajudar a conduzir na leitura. Então tá aí um equipamento também que vai te ajudar e que também é muito acessível. Outro aspecto que você precisa observar, a temperatura. O ideal é que o ambiente seja arejado, janelas abertas, o mais saudável e agradável possível. Mas a gente sabe que, né, que na realidade do concurseiro, especialmente o iniciante, que às vezes o cara estuda lá num quartinho todo fechado, é difícil. Né? É difícil você ter esse ambiente perfeito. Né? Muitas vezes vai ser necessário até sair de casa, buscar outros locais de estudo. Mas o que você precisa buscar em relação à temperatura? Evitar locais muito quentes ou muito frios, porque vai causar desconforto e vai prejudicar a sua concentração. Então, muitas vezes você não tem opção, né? Não tem como colocar um ar-condicionado ou não tem como aquecer, né? De repente mora numa região fria, então você tem que ter cuidado, assim. Saiba que essas temperaturas mais extremas, elas atrapalham a nossa concentração, né? Então, cuide com isso durante a sua preparação, tá? O outro aspecto é a questão do silêncio, tá? O local que você vai escolher para estudar tem que ser o mais silencioso possível. Novamente, muitas vezes a gente não controla, né? Eu tenho, de repente, criança em casa, cachorro, vizinho barulhento. Então a gente precisa ficar atento ao que? Se meu ambiente domiciliar não é favorável, busque outras situações mais viáveis, de repente uma biblioteca, algum outro lugar que você consiga realmente se concentrar. Mas trabalhando com essa situação, né? Eu quero estudar em casa e minha casa é muito barulhenta. O que eu sugiro? É você realmente... Primeiro, entender que concentração ele é como se fosse um músculo, você exercita a concentração. De início, qualquer barulho vai te incomodar. De início, um carro que passa na rua, uma moto que passa ali com um barulho mais alto vai atrapalhar, vai te desconcentrar. Isso é normal. Com o treinamento, você vai começar a ter uma certa resiliência e vai conseguir estudar em locais com mais barulhos. Eu já cheguei a um ponto onde eu conseguia estudar com tranquilidade em pé, pegando o metrô. Então aqui pegava o metrô aqui em Brasília e eu conseguia estudar. Claro, o rendimento não é aquele rendimento do local confortável, mas é melhor do que nada, né? Meu pensamento é sempre esse. Eu conseguia ali estudar, avançar algumas matérias, revisar, fazer alguma coisa em pé no metrô. E foi treino, tá? Isso aí não foi da noite pro dia. Mas o que você precisa, o que você pode fazer? Entendendo isso, né, a questão da concentração, você pode obter algum tipo de fone de ouvido. E não precisa ser nada especial, você pode usar até aqueles fones que o pessoal usa em obra, que é um fonezinho super simples para obstruir realmente o barulho lá de fora. Você pode comprar um fone normal, aqui, um headset, algum fone que tampe bem o seu ouvido. E aí, no caso, se você estuda ou no computador, assim, em casa, você pode ligar um som. Em relação a som, né, você pode colocar algum tipo de som para abafar, né, aquele ruído lá de fora e te manter num nível de concentração maior. Eu recomendo muito que você selecione músicas instrumentais, que de preferência não tenha o canto, não tenha a voz, e música clássica, né? Geralmente piano, alguma coisa assim, você consegue realmente manter um som agradável que você vai perceber que daqui a pouco você nem escuta mais, né? Ele meio que fica neutro e você consegue estudar com muita eficiência. Eu uso isso hoje para trabalhar, para estudar, quando eu quero ler alguma coisa e realmente eu me desconecto dos barulhos lá fora. E olha que aqui em casa
tem criança, tem bebê, tem neném, tem todo tipo de barulho aqui que possa me atrapalhar, mas eu preciso realmente sugerir isso para você. Faz muito sentido. Quando eu estudava para concurso eu usava isso, a questão da música me ajudou muito, até era um ritual, né? Eu começava a estudar, botava uma música ali, parece que meu corpo já sabia que eu estava entrando numa sessão de estudos. Então eu defendo muito isso. Agora, uma coisa que tem que ser lembrada sempre, tá? No dia da prova você não vai estar com essas condições maravilhosas. Então também é importante você desenvolver essa casca grossa de fazer provas, porque no dia da prova vai estar barulhento, vai estar calor, ou às vezes vai estar frio, né? Pode ser que você esteja debaixo do ar-condicionado, você pode estar na janela ali pegando o sol, barulho na rua, o carro do ovo, o carro da pamonha passando. Então assim, no dia do jogo ali, né, do vamos ver, tudo vai jogar contra você, tá? Então você precisa estar preparado para lidar com essa situação. Óbvio que no seu treinamento em casa, no seu condicionamento ali, você vai procurar ter uma situação mais confortável possível para te dar rendimento. Mas saiba que no dia do jogo vai ser difícil, vai estar tudo contra você e você precisa ser forte para resistir. O último aspecto aqui para a gente concluir é exatamente a questão da organização. Tudo que o seu cérebro olha, ele armazena. Então olha só, você está vendo esse vídeo aqui. Aqui você deve estar vendo que eu tenho uma caneca de caveira. Aqui eu tenho um boneco assim que meio medieval. Aqui eu tenho uma foto de família. Então tudo isso aqui compõe meu ambiente. Tá até meio desorganizado, né? Tem um caderno aqui que eu deixei e tudo mais. Isso aqui atrapalha muito o seu ambiente de estudos, porque tudo aquilo que é informação o seu cérebro capta e ele armazena. Então quando você for estudar, realmente procure manter uma organização. Eu gostava muito de botar os materiais em pastas, de forma que quando eu fosse estudar algum material novo, eu já sabia exatamente o que eu ia pegar, não perdia tempo nesse processo. Eu defendo, né? Eu sempre usei e defendo que você imprima tudo, né, em PDF. Você pega o material em PDF, você imprima. Uma dica que eu dou, tá? Você pode comprar, uma coisa que eu fiz, né, que funcionou. A gente comprou na época uma impressora laser, porque tinha um rendimento maior. E aí a gente pegava o PDF, uma lei, alguma coisa que a gente baixava, a gente dividia em a impressão frente e verso. Então, ou seja, eu já dobrava ali o número eu economizava papel, né? Dobrava ali o número de conteúdo por página. Mas mesmo assim a gente fazia uma configuração lá no Word ou no PDF que eu imprimia 2 páginas por folha. Então eu imprimia na frente vinha 2 páginas e atrás mais 2, ou seja, eu economizava muito papel com isso e também ficava até leve, né, de carregar, de guardar aqui nos armários, de manusear. Então é uma dica que eu dou, se possível, comprar uma impressora e imprimir dessa forma, que você imprimir ele deitado, né, em vez do papel vir em pé, você configura para ele ser deitado e aí você consegue ter um ganho muito grande de escala, né? Você consegue imprimir muita coisa, economizar papel, economizar espaço e peso e estudar no papel, na folha, é muito melhor, tá? Se você pesquisar aí questão de retenção, de concentração e até de cansaço dos olhos, quando você lê diante de uma tela que emite luz, a sua retenção, seu desempenho ele é menor. Quando você lê numa folha, numa superfície que reflete a luz, o seu desempenho é melhor, você vai cansar menos, as suas vistas cansam menos e você tem um desempenho melhor no grosso modo, né? Pensa assim, você vai estudar 200 horas, 400 horas, 1000 horas, imagina 1000 horas olhando para uma tela e comparado com 1000 horas olhando para um papel, né? Bem diferente assim o desempenho. É uma dica que eu deixo para vocês, tá? Sempre procure imprimir o material. E por hoje é só esse vídeo aqui. Passei rapidamente sobre os principais aspectos que você precisa para realmente ter um ambiente de estudo propício, tá? E aí você se atente a isso, se isso te ajudou aí, comenta aqui, né, se tiver alguma dúvida também, onde é que eu compro esse material, né, eu passo o link aqui direitinho. E se você quer ter um contato mais próximo comigo também, me siga no Instagram, vai aparecer aqui embaixo o meu Instagram. Lá eu também tenho um contato diário com o pessoal, compartilho dicas, técnicas, estratégias e também tiro dúvidas assim de forma mais imediata que vocês tenham, né? Às vezes uma dúvida ali de estudo, de estratégia, saiu um edital, o que eu faço? Eu sempre abro caixa de pergunta e estou sempre à disposição para compartilhar com vocês a minha experiência e que me levou ao sucesso tão rápido, né? Em 18 meses aí eu saí do zero e passei para o concurso de auditor, né? Claro, no caminho ali colecionei algumas aprovações, mas pude aposentar nessa carreira aí de concurseiro de forma bem rápida. Então, meu objetivo aqui realmente é compartilhar com vocês e fazer com que você conquiste a sua aprovação, realize o seu sonho de forma também bem rápida. Beleza?
Um abraço, compartilha o vídeo aí, compartilha o canal para poder divulgar também e tamo junto. Bons estudos para vocês.